Abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, que nós temos trabalhado durante esses dias, né? Hoje a terceira parte desses três domingos que eu trouxe a mensagem de, primeiro, como estar na presença do Senhor, né? O que fazer para isso? E hoje a gente está aqui, louvado seja Deus porque você está aqui. No domingo passado eu falei algo sobre o que acontece quando estamos na presença de Deus. O que aconteceram com aqueles personagens que a gente narrou aqui, nós vamos continuar neles, porque essa sequência traz o que aconteceu na vida deles. E eu glorifico a Deus nessa noite, irmãos. Algo meu com Deus, e Ele sabe. Lucas capítulo 5 nos conta, a partir do versículo 17, lemos na semana retrasada, lemos na semana passada e vamos ler hoje também. Um homem paralítico, trazido por quatro amigos, quatro outros homens, colocado na presença do nosso Jesus. Dificuldades eles tiveram, grandes dificuldades eles tiveram, nós vimos isso no primeiro domingo, mas eles conseguiram colocar esse homem na frente de Jesus. E Jesus, olhando para aqueles homens, viu-lhes fé, e disse ao homem que estava na maca: perdoados estão os teus pecados. A gente viu na semana passada, houve aquele burburinho entre aqueles que estavam lá. Como é que o Senhor pode curar, perdoar pecados? Com que autoridade? Então Jesus pega e fala para ele: eu tenho essa autoridade de que você agora os seus pecados estão perdoados. Toma a tua cama, levante e vá para a sua casa. Esse é o primeiro personagem que a gente trouxe para esses três domingos que se sucederam. Mas hoje eu quero falar para vocês o que aconteceu com essas pessoas e o que tem que acontecer conosco quando nós entramos na presença de Jesus. Precisa acontecer algo, porque a presença de Jesus, ela não passa em branco. Jesus nunca passou na sua caminhada nesta terra, e aonde ele esteve, por onde ele esteve, os personagens que nós vemos aqui, em todos os lugares por onde ele passou, por todos os lugares por onde ele entrou, todos os lugares onde ele foi, algo aconteceu. Jesus nunca, pelo menos na Bíblia a gente não vê. O que é narrado um pouco é que ele fez um pouco menos de coisas onde ele nasceu. Onde vem aquela frase dele que o profeta na sua casa não tem honra. E ali, diz a Bíblia, ele fez poucos milagres, porque falaram que ele é o filho do carpinteiro, eu ia dizer marceneiro. É o filho do carpinteiro. Então nós já conhecemos ele, não tem impacto nenhum. E ali Jesus diz a Bíblia que ele fez poucos milagres ali. Mas aqui ele está em Cafarnaum, curando esse paralítico. E a gente vê que esse homem não passou também em branco, não somente saiu dali curado. Muitas pessoas, muitas vezes, nós só queremos estar na presença de Jesus se Ele fizer alguma coisa para nós. E se Ele não fizer nada, a gente também faz de conta que nada aconteceu. E também não saímos impactados de forma alguma. Este homem foi impactado. Um fato que me chamou a atenção, lendo a palavra de Deus e meditando na vida desses personagens que a gente tem citado aqui, eu vejo algo em comum a todos eles. Eles não perderam a oportunidade de estar na presença de Jesus. Por mais difícil que foi para esse paralítico, teve que ter ajuda, senão eu não conseguiria. Por mais difícil que foi para Jairo, príncipe da sinagoga, todo da lei, sem poder se apresentar socialmente na presença de Jesus,
A mulher do fluxo de sangue, que estava completamente alijada de qualquer circunstância de estar diante do Senhor. E Zaqueu, que era um cobrador de impostos, era um homem rico, e que foi à frente de todos e subiu naquela árvore para estar na presença de Jesus, para ver Jesus. Todos esses personagens e todos os outros que, se você for ler os evangelhos, você vai ver que todos eles aproveitaram a oportunidade de estar na presença de Jesus. Então, quero dizer para você aqui hoje, se você veio ao seu lugar, se você rompeu com algumas coisas que talvez o teu desejo não era estar aqui, mas você rompeu com essas coisas e veio. A mensagem para você é: aproveite o momento em que você está aqui. Porque Jesus está aqui. E aonde Jesus está, há poder, há autoridade, há libertação, há cura, há restauração de sentimentos, há liberdade, há poder, há autoridade. O poder de Deus se manifesta porque nós vemos aqui que a virtude de Deus estava em Cristo, Ele curava todos. E a virtude do Senhor continua conosco, porque Cristo está em nós. O Espírito de Deus está em nós. Então há condições de hoje, nós saímos dessa noite daqui muito melhores do que entramos. Não é da mesma forma, é muito melhores do que chegamos. Muito mais fortalecidos em fé, em decisões que temos que tomar, em atitudes que temos que ter, em posicionamentos que teremos que fazer nessa semana que se inicia. O que for que tenha que acontecer na sua vida, lembre-se desta noite, Jesus está aqui, o Espírito de Deus está em você, Jesus está aqui para te curar, para te abençoar, para te trazer paz, para te trazer novidade de vida. E é o que a gente vai ver aqui hoje. Este homem saiu daquele lugar, a Bíblia diz, que levantando-se após a ordem de Jesus, versículo 24 e 25, e levantando-se, aquele paralítico, logo diante deles, e tomando a cama que estava deitado, foi para a sua casa, e a Bíblia diz ali, glorificando a Deus, exaltando a Jesus Cristo. Aí ele recebe, ele é perdoado, ele toma sobre si aquela cama que ele havia deitado, nós não sabemos aqui quanto tempo, e ele vai para a sua casa, glorificando a Deus. E o versículo 26, a parte A diz, e todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus, e todos ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios, hoje vimos milagres. Então eu digo para você, os milagres não cessaram. Não é porque hoje Jesus, a Bíblia diz, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós estamos aqui hoje porque Jesus continua fazendo milagres, Jesus continua operando sinais, prodígios, porque a virtude de Deus está com Ele, e a virtude do Senhor está comigo e com você, porque Cristo está em mim e Cristo está em você. Então é difícil vir, muitas vezes quando chega aqui bate o sono, bate, às vezes é difícil romper com uma vontadezinha de quem sabe estar em casa lá, assistindo o Jogo do Brasil hoje. Mas você e eu rompemos com esse, quem sabe, um pingo desse desejo e viemos louvar ao Senhor, glorificar a Ele, exaltar a Ele, e a partir de sairmos daqui hoje, com a presença dEle na nossa vida, dizer, Senhor, nós saímos daqui hoje te glorificando, nós saímos daqui te exaltando, nós saímos daqui cantando louvores, a nossa semana vai ser uma semana abençoada, o Teu poder vai estar sobre nós, as dificuldades elas podem vir, mas como aquele homem paralítico foi a Tua presença, nós também hoje estamos na presença do mesmo Jesus. Não é um Jesus que estava lá com aquele paralítico e desapareceu. Jesus está aqui, a presença dEle é o mais importante para nós. Este homem saiu glorificando, este homem saiu exaltando.
Deve ter contado para toda a sua família, para todos os seus amigos. Os seus 4 amigos provavelmente também saíram contando para outras pessoas. Aqueles que estavam naquela casa, não era pouca gente, porque se fosse pouca gente, eles entrariam com o paralítico pela porta. Estaria tudo mais fácil. Mas eles subiram no telhado, colocaram aquele homem na frente de Jesus. E após ele receber a cura, a Bíblia diz que ele sai dali glorificando. E todos que estavam ali, todos, a Bíblia diz, todos ficaram maravilhados. Olha o que acontece quando a gente está na presença desse homem. Lembre-se que até os ventos e os mares obedecem à ordem de Jesus. Lucas 8,40 nos traz a passagem de Jairo, sua filha moribunda, à beira da morte, e ele rompe com toda a sua principalidade de sinagoga, de festas, de ritos, de posicionamentos, de situações, presos, algo que estava para trás deles, que era a sombra das coisas que viriam. E este homem vai lá na presença de Jesus. E quanto deve ter sido difícil para Jairo romper com tudo isso. Talvez essa seja a maior dificuldade que a gente tenha, de romper com aquilo que nos envolve, com as circunstâncias que nos envolvem, com a nossa família, com a nossa casa, com o nosso trabalho, com as pessoas que nos cercam. Quanto é difícil muitas vezes a gente romper com isso para estar na presença de Jesus. Mas Jairo foi, prostrou-se, se colocou diante dele e pediu: Senhor, a minha filha não está bem, é só o Senhor que pode fazer algo. E Jairo, na frente de todas as pessoas, um homem que estava acostumado a estar num púlpito, falando da lei, este mesmo homem, ele está prostrado diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores. Ele está prostrado ao chão, aos pés daquele que ele sabia, e estava crendo que Jesus faria algo na vida dele. Jesus então vai para a casa de Jairo, atende esse pedido: vamos lá, vamos para a tua casa. Só que no caminho, toda a multidão junto com ele, mas uma mulher, que a gente sabe que uma mulher hoje já tem as suas dificuldades, mesmo no mundo globalizado, atual. Quantas vezes a gente vê, o que a gente vê de feminicídios, de mulheres que são abusadas, de mulheres que são, imagine, há 2000 anos atrás. E o pior, essa mulher tinha um fluxo de sangue, e a lei dizia que quando a mulher estava com fluxo de sangue, ela não podia sair de casa, ela era uma mulher impura. E quem tocasse naquela mulher também seria impuro. Mas ela rompeu com tudo isso, e ela foi, como vimos na semana passada, foi aos pés do Senhor e tocou na orla do vestido de Jesus. E ao tocar na orla do vestido de Jesus, ela foi completamente sarada. E a virtude do Senhor veio sobre ela. E aqueles homens, parafraseando o que falei na semana passada, Pedro, aqueles que estavam com ele, Pedro, a Bíblia fala, Lucas narra, e Pedro fala: como é que o Senhor quer saber quem te tocou? Tem a multidão aqui. Não, de mim saiu virtude. A virtude de Deus está com Jesus Cristo até hoje. Jesus está à destra de Deus, mas a autoridade ainda continua sobre Jesus. Não há mais autoridade no reino das trevas, isso foi aniquilado na cruz do Calvário. Jesus fez a obra completa para que eu e você estivéssemos aqui hoje dizendo: Senhor, eis-nos aqui, nós estamos na tua presença. E aquela mulher é levada a se não estar mais em oculto, estar na presença dele,
se prostrar diante dele. Veja que o resumo de tudo isso, as pessoas se prostram, as pessoas se colocam diante dele quando estão na presença dele, e ela conta tudo o que aconteceu, e Jesus diz para ela: a partir de agora, filha, tenha bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus declara aqui, pela primeira, o que lemos em primeiro, quando vamos à presença de Jesus, há perdão. Quando estamos na presença de Jesus, glorificamos a Ele, precisamos fazer isso, como aconteceu com o paralítico. Quando vamos à presença de Jesus, Jesus olhando para aquela mulher disse: a tua fé, você creu, você veio porque você creu. Você veio hoje a esse lugar porque você creu que algo pudesse acontecer aqui hoje e a tua vida pudesse ser transformada. Eu tenho colocado isso diante de Deus. Eu não posso, não quero, não vejo que nós precisamos crer, entender que Cristo está aqui e que algo nessa noite precisa mudar na minha e na tua vida. Não podemos ficar da mesma maneira com que entramos aqui, simplesmente acompanhamos um ritual, cantamos algumas músicas, ouvimos alguém falar da Bíblia e sairmos daqui sem nada ter acontecido conosco. Significa o que isso? Se eu sair dessa forma daqui hoje, significa que eu não tive um encontro com Jesus, porque quando eu tenho um encontro com Jesus, algo acontece em mim, algo acontece dentro de mim, algo acontece na tua vida, algo tem que te impactar, algo tem que buscar, e não é a igreja, não são as quatro paredes. Essa decisão e essa certeza tem que partir de mim e tem que partir de você. Tem que partir de mim e tem que partir de você. Então essa mulher com bom ânimo, ela sai dali. E a Bíblia diz no versículo 49, que estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta. Não incomode mais o mestre. Parece que sempre vai ter alguma voz, ou alguma coisa, ou alguma pessoa, ou algum fato, que vai dizer para você: não tem mais jeito. Não incomode mais Jesus. Não fale mais com Ele. Para você não tem mais solução. O que aquele, não se diz aqui o que era, mas um que conhecia Jairo, chega para ele e diz: Jairo, não precisa mais você incomodar Jesus aí. Tua filha já morreu. Tua filha já está morta. Mas Jesus, porém, ouvindo, e Jesus hoje, nesta noite, se você veio aqui dizendo para mim: não tem mais jeito, não vou nem pedir nada hoje, não vou nem falar nada, porque não vou nem incomodar mais Jesus. Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhe dizendo: Jairo, não temas, creia somente, creia, ela será salva. E entrando na casa, ninguém deixou entrar, versículo 51, senão Pedro, Tiago, João, e ao pai e à mãe da menina, Jairo e sua esposa. E todos choravam, pranteavam. E ele disse: não chorem, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que ela estava morta. Quantas vezes, quem sabe, a gente enfrenta chacotas, relacionadas com a nossa fé. Quantas vezes nós já entendemos pessoas brincando com a nossa fé, querendo nos colocar numa situação difícil. Esses dias eu vi num programa uma evangélica com uma ateia, e um monte de coisa errada que ela se declara, no fundo não é nada, querendo colocar a cristã numa situação difícil, perante um conteúdo de gravação. E aqui a mesma coisa acontece. Só que Jesus entra naquele quarto, pega na mão daquela menina e clama ao Senhor para que a virtude de Deus viesse sobre ele novamente. Ele diz:
levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que a dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados com aquilo. O que tem para nós nessa noite, quando a gente está na presença de Jesus? Nem que esteja morto, pode reviver. Quem sabe tudo que você pense que esteja morto, na presença de Jesus, pode reviver. Com o toque da mão de Jesus naquela menina, pegando pela sua mão, ele clamou e disse: levanta-te. E aquela menina, imediatamente o espírito dela voltou sobre ela, e ela logo se levantou. E os pais, Jairo e aquela mulher, um homem totalmente legalista, viu o poder de Deus e ficou maravilhado. Por isso eu digo que a presença de Jesus precisa nos deixar maravilhados. Quem sabe as coisas são difíceis, quem sabe você está à beira de uma situação complicada. Mas a presença de Jesus pode nos deixar maravilhados. Pode nos deixar atentos a tudo que está acontecendo. Aonde há morte, Jesus leva a vida. Aonde não há mais esperança, Jesus leva a esperança. Nem mesmo esta menina que estava morta, a morte, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, a morte não tem mais poder sobre nós, porque Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo ressuscitou, e Ele está vivo à destra de Deus, olhando para mim e para você. Mesmo que cheire. E Jesus não deixa isso num único caso. Jesus ressuscita o filho daquela mulher em Naim. E Jesus vai até Lázaro. E Lázaro já morto há 4 dias. E o temor daquele povo, das irmãs de Lázaro, de quem estava ali, era que quando retirassem a pedra, o cheiro de podre, porque o nosso corpo apodrece. Se a gente não sabe disso, o nosso corpo apodrece, a gente vai virar pó. Não tem quem consiga ficar perto de nós 1 dia e meio depois que a gente morreu. Mas ele olhou para o céu e disse: Senhor, muito obrigado, o Senhor sempre me atende. Lázaro, saia para fora. Então, nem mesmo o que está morto pode ser detido à voz de Jesus. Nem o que está morto pode se deter à ordem de Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então houve uma grande maravilha naquela casa. O poder de Deus agiu ali de forma tremenda, quase no mesmo momento em que ele cura aquele paralítico. Ele cura essa mulher do fluxo de sangue. Jesus vai e cura esta menina que estava morta e ressuscita. E no capítulo 19 do mesmo Evangelho segundo Lucas, ele narrando o que acontece na casa de Zaqueu. Ele narra o que acontece na casa daquele homem que era um defraudador de pessoas, porque ele mesmo, como vimos a semana passada, veio sobre ele o arrependimento. Ele falou: se é necessário, eu já devolvo, não tem problema nenhum, eu divido as minhas coisas. Então, diz aqui Lucas 19:7, vendo todos isso,
que Jesus estava ali com Zaqueu, na casa de Zaqueu. Vendo todos isso, murmuravam, dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse-lhe: hoje veio salvação a esta casa. Jesus trouxe salvação a mim e a tua vida. Por pior que a circunstância esteja, Jesus um dia entrou na minha e na sua vida, e a mesma fala que ele teve lá com Zaqueu, os céus ouviram. Hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Então Jesus diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Jesus não perdeu nenhum de nós. Jesus está na presença do Pai, e através do Espírito Santo de Deus em nós, da Trindade santa e bendita, hoje a presença dele está entre nós. Paulo escreve uma carta aos Efésios. Paulo escreve uma carta aos Efésios, no capítulo 2. E ele diz assim: ele vos vivificou, estando vocês mortos em ofensas e pecados. Oh, glórias! Em que noutro tempo, ouça isso, é para você, meu irmão, minha irmã, hoje, ouça isso. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também nós antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitos feitura sua, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais preparou para que andássemos nela. Que nesta noite eu e você possamos receber a promessa da palavra de Deus que está retratada em nós. Se vencemos as dificuldades para estar na presença dEle, que ao estarmos na presença dEle venhamos a entender que é necessário nos prostrarmos diante da sua grandeza, nos arrependermos das situações, dos pecados, das falhas, das fraquezas que temos, sairmos da presença e na presença dEle recebermos a cura, recebermos a restauração, recebermos a graça, recebermos o perdão, recebermos a vida. Se estamos mortos espiritualmente, que hoje haja vida sobre nós, que hoje haja vida na minha e no meu corpo e no seu corpo espiritual, que o poder de Jesus traga sobre nós o que a passagem, o que diz
para nós, ao que o apóstolo Paulo nos deixa escrito em Efésios capítulo 2, versículo 13, que diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, que nem esses 4 homens, o paralítico, a mulher do fluxo de sangue, Jairo, Zaqueu e tantos outros cegos, paralíticos, endemoniados, que chegaram na presença de Jesus e foram curados, foram sarados, foram libertos, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no seu Espírito. Amém. Que nesta noite a gente possa entender o que é, ou buscar entendimento do que é estar na presença de Deus. Isso precisa tocar em nós. Nessas 3 semanas que falamos sobre isso, isso precisa resultar em alguma coisa. É necessário que haja alguma coisa diferente na sua vida hoje. Porque eu creio que Ele está aqui. Se Ele está aqui, ninguém aqui nesta noite vai passar por Ele e nada vai acontecer. Esta é a noite que Deus escolheu para nós. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Amém. Vamos nos colocar em pé.